Olá, ainda bem que você escolheu esse vídeo para assistir. Aqui a gente vai dividir um pouquinho da lição da Escola Sabatina e espero que você goste, espero que você curta esse momento e também que te incentive a estudar lá e discutir com seus amigos. Bom, aqui hoje a gente vai comentar da lição 8, que tem como título Educação e Redenção, e ela traz diversos assim aspectos muito interessantes de serem discutidos e, enfim, nós achamos pelo menos muito interessante. E a primeira questão que ela vai trazer logo no começo da lição é uma coisa que, enfim, a gente pode gastar horas discutindo sobre esse tema, mas eu queria trazer aqui que Ellen White ela vai comentar aqui um dos princípios básicos da educação, um dos objetivos da premissa da educação cristã é restaurar a imagem de Deus nos homens, né? Que a gente acredita que foi perdida pelo pecado. Por muito tempo, todos os teólogos e pastores eles vieram discutindo o que exatamente é essa imagem e semelhança de Deus, mas esse não é o mérito que a gente quer entrar. O que eu queria perguntar para vocês, para a gente refletir sobre, como vocês acham que por meio da educação essa imagem pode ser restaurada? Como que esse processo ocorre? Bom, Deus nos criou para termos relacionamento com Ele, né? Desde lá do Éden, da criação de Adão e Eva, Ele já tinha preparado e pensado em um momento de relacionamento com Ele. Mas depois do pecado, algo foi necessário para que a restauração desse relacionamento com Deus acontecesse, né? E isso seria a educação cristã, que desde lá do Éden é trazida e ensinada para nós. Por exemplo, meus pais e meus avós me ensinaram aquilo que eu sei sobre Jesus, e a partir disso eu vou conhecendo mais e refletindo sobre Jesus e ensinando para as pessoas à minha volta, e acho que é basicamente isso. Eu acredito que seja a partir da busca do conhecimento da verdade, porque isso, através da iluminação do Espírito Santo, nos ajuda a compreender melhor quem é Deus. E assim nós somos transformados pelo que contemplamos, ou seja, passamos a aprender quem é Ele e com Ele, até que a sua imagem seja refletida na nossa por meio do que fazemos e pensamos. E é como a Vicky falou, se torna um relacionamento. E copiando as duas, eu concordo totalmente com o que a Cat falou. Ela acontece, então, a partir do momento em que a gente se entrega a Deus e a gente permite que Ele faz a obra, porque não é a gente que faz. A única coisa que a gente tem que fazer é falar: Deus, pode fazer a obra na minha vida. E todas essas outras coisas vão acontecer. E isso vai ser automático pra gente. Ellen White comenta que quando você entende o que é ser o cristão, você não pensa mais, sabe? Você simplesmente é. E isso então você vai ser e você vai conseguir ensinar outras pessoas por meio do seu exemplo. E a educação em si, ela sempre foi o propósito de Deus quando nos criou, né? Nós vemos lá no início, antes do pecado, que Adão e Eva tinham um relacionamento direto com Deus assim. Não era um relacionamento que Deus apareceu uma vez por mês. Não, a Bíblia deixa claro que Deus estava constantemente com eles, sabe? Então a real é que nós escolhemos lá atrás nos separarmos de Deus. Então, através da educação, Deus ele nos dá, ele cria, ele desenvolve um método, uma maneira de nos trazer para mais pertinho deles, né? E porque nós não queremos, não iríamos querer estar mais pertinho de Deus, né? Essa pode ser uma pergunta. Então, assim, é a maneira como Deus ele criou as coisas para que nós possamos chegar mais próximo dele novamente, que nós possamos, né, desfrutar da companhia maravilhosa dele. Perfeito, perfeito, né? A gente vai vendo que todo esse processo ele ocorre primeiro, querendo ou não, que a gente vem discutindo toda essa lição é sobre o relacionamento, né? E na figura de ensino, uma coisa que a gente tem muito clara é a imagem e a função do professor, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre Jesus o Libertador, Jesus o Messias, Jesus o Cristo, Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, enfim. A Bíblia acho que apresenta mais de 21 títulos para Jesus. Mas um título também que apresenta, e eu quero perguntar sobre ele, é Jesus o Professor. Diversas vezes a gente vai perceber no Evangelho as pessoas chamando ele de mestre, de rabi. Qual que era essa relação de Jesus com o papel do professor? Como que vocês acham que essa característica do professor em Jesus ela era transmitida? E o que ela pode ensinar para a gente?
Bom, a obra de redenção de Cristo tem muito a ver também com, e é semelhante, né, o ensino dele. Isaías, em uma de suas profecias, ele retrata que Jesus não viria só para salvar a humanidade, mas ele viria também para nos trazer conhecimento, conselho, sabedoria, entendimento sobre a sua palavra. Isso nos mostra que a autoridade que Jesus tem foi dada por Deus e também nos é dada hoje para ensinarmos e passarmos essa educação para outras pessoas também. O que eu acho interessante pensar é em algumas coisas, né? Primeiro, Cristo, né, falava com autoridade, e eu acho que os professores têm muito disso também, né? Então, falava com autoridade é uma coisa que mais sempre me impressiona, né? Como para cada lugar que Cristo ia, ele tinha uma forma de falar com as pessoas, né? Então, quando ele, em todos os lugares, era de cada jeitinho, e assim também é com a gente. Ele ensina o Gustavo diferente da forma que ensina a Vitória, o Matheus e a Cat. Então, isso eu acho que é lindo. Só o professor mesmo vai explicar quantas vezes for necessárias para que a gente possa entender de diversas formas, e é o que Cristo fazia. Sim, exatamente. Jesus era chamado de professor porque o ensino foi uma forma que ele usou para desempenhar o seu ministério. E entre tantas coisas que ele ensinou, como o amor, o perdão, a justiça, ele também mostrou que o próprio ensino é um dom de Deus. Então, até mesmo no caso de Jesus, a autoridade para ensinar veio de Deus e Jesus reconheceu isso muito bem. E nossa, essa parte é maravilhosa, porque assim, toda vez que a gente pega a história de Jesus, assim, toda a história que foi relatada, Jesus sempre está ensinando alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. Qualquer relação, qualquer interação que Jesus tem com outras pessoas, ele está ensinando as pessoas alguma coisa, né? Teve, por exemplo, na lição da semana passada, a gente estudou, né? O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço. Jesus dá umas respostas que, às vezes, algumas pessoas podem pensar, nossa, mas será que Jesus não foi um pouco seco, um pouco direto? Mas aí, quando você estuda, você vê que Jesus ele sabia o que aquela mulher estava passando e queria ensiná-la uma coisa, entende? Mostrá-la para ela, no caso, a fonte das águas da vida, né? Que ela nunca mais teria sede de novo. Então, eu acho que é maravilhoso isso. Você vê que essa característica, como a Kat comentou, essa característica de Deus, de querer nos ensinar, de querer nos aproximar dele, ela é refletida em 100% da vida de Jesus, né? Você vê assim em todos os pontos da vida dele. Com certeza, né? E que professor ele era? Eu acho que se você exerce essa função hoje na sociedade, se você tem o desejo de algum dia ser um professor, assim, né, como a gente conhece, de alguma escola, uma instituição de ensino, acho que a figura de Jesus é um grande exemplo para a gente aprender. Só que essa grande figura de Jesus, ela acabou sendo morta e, querendo ou não, nos deixando de alguma forma. Só que ele promete deixar o Espírito Santo, né? Já teve algumas lições atrás que a gente comentou do que é o papel do Espírito Santo e tudo mais, mas como a lição está conectada de educação, qual que você acha que é o papel dentro da igreja primitiva e dentro dos nossos dias hoje, a função do Espírito Santo nesse processo de educação? Olha, eu acredito que o Espírito Santo, ele faz com que a gente entenda mais o que Deus quer pra gente, mas, né, por isso que a gente pede a revelação no momento que a gente vai ver a própria gravação aqui ou até estudar a palavra, a gente pede a iluminação do Espírito Santo para que ele possa deixar as coisas mais claras na nossa mente. Então ele não sei explicar, mas não é só um professor, né? Mas ele vai meio que tirando as vendas dos seus olhos, sabe? Vai iluminando mais as coisas, né? Então, acredito que seja isso. Sim, o Espírito Santo foi nos deixado como consolador, né? E assim como a Elisa falou, a obra dele nos leva a buscar e descobrir mais coisas sobre a verdade que é Deus, né? E nós cristãos, quando a gente é repleto do Espírito Santo, a gente tem acesso ao conhecimento e aprendizado sobre a palavra de Deus e sobre quem é Jesus, né? Quem é Deus. Sim, a obra do Espírito Santo é educacional porque, através da sua orientação, o ensino passa a ser mais profundo, o aprendizado maior. Então, ele nos guia a termos um conhecimento necessário para conhecer mais sobre o que Deus quer falar para nós. E assim, vamos conversar aqui, né? De falar isso, né? A maneira como você colocou, Gustavo, eu achei incrível, porque assim, pelo menos na minha perspectiva, a gente vê que no começo nós temos Deus Pai, assim, com o propósito da educação, né? De nos trazer para mais próximo dele, para refletirmos de novo a imagem de Deus na nossa vida. Aí a gente vê Jesus, que também é Deus,
que veio, teve um ministério aqui na Terra e serviu como um professor maravilhoso e nos ensinou, enfim, nos adicionou essa educação, né, esse processo de nos trazer para mais próximo de Deus. E aí quando Jesus morre e ressuscita, né, vai para o céu, ele promete: vocês não estarão sozinhos, porque vai ter o Espírito Santo, que é Deus também, e vai estar guiando vocês no caminho de vocês, no aprendizado de vocês. Então você vê assim, Deus, ele não deixa nenhuma brechinha assim no nosso aprendizado, né? Ele fala, ó, você vai ter o melhor professor que existe nesse universo, e eu garanto que você vai aprender, entende? Eu garanto que você vai estar próximo de mim quando você aceitar, quando você pedir a Deus que ele, né, te ensine, que ele seja o seu professor. Com certeza, com certeza. E quão bonito e o quanto de esperança que isso nos traz, né? Saber que nós não estamos sozinhos e esse processo de educação. Se você é pai, você não vai estar sozinho para ensinar seu filho. Se você está recebendo educação, você não vai estar sozinho para entendê-la. Então, que essa mensagem ela possa acalmar seu coração e te trazer esperança. Se você gostou desse vídeo, a gente pede sempre dar um like aqui, que ajuda o logaritmo do YouTube a deixar essas mensagens para mais pessoas, comentar. E também, se você tiver qualquer coisa para reclamar, nós estamos abertos também. Que legal que você assistiu esse vídeo até aqui e a gente agradece. Até mais.